Fala, fiel torcida! Antes de começarmos as notícias do Corinthians, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do Timão, porque hoje tem muita informação importante direto do Parque São Jorge. E a primeira movimentação do dia já chamou atenção logo cedo no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante Pedro Raul voltou a circular pelo centro de treinamento e iniciou oficialmente sua nova etapa com a camisa do Corinthians. Na manhã deste sábado, dia 3, data marcada para a reapresentação do elenco visando a pré-temporada de 2026, o jogador apareceu no CT e confirmou o retorno ao clube após um ano emprestado ao Ceará. A presença de Pedro Raul também marcou o primeiro contato dele com a nova comissão técnica, agora liderada por Dorival Júnior, que já começa a montar o planejamento para um início de temporada bastante intenso, com calendário apertado e decisões logo nos primeiros meses do ano. O retorno do atacante acontece em um momento muito positivo da carreira. Em 2025, Pedro Raul viveu seu melhor desempenho recente no futebol brasileiro, ganhando protagonismo no cenário cearense. Pelo Ceará, ele foi peça central da equipe durante toda a temporada, atuando em 45 partidas, somando o Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e Brasileirão, além de balançar as redes 17 vezes, números que reacendem a expectativa da torcida corintiana sobre sua utilização em 2026. Com contrato válido com o Corinthians até o fim de 2028, Pedro Raul retorna ao Parque São Jorge cercado de atenção e curiosidade sobre qual será seu papel dentro do elenco comandado por Dorival Júnior. Enquanto ele se reapresenta e começa essa nova fase, outros jogadores que passaram a última temporada emprestados ainda têm o futuro indefinido e aguardam definições da diretoria e da comissão técnica. E o Timão já tem data marcada para entrar em campo oficialmente. A estreia no Campeonato Paulista acontece no dia 11 de janeiro, em casa, na Neoquímica Arena, diante da Ponte Preta. Poucos dias depois, o Corinthians já vira a chave para o Brasileirão, com duelo previsto contra o Bahia, na semana do dia 28, mostrando que 2026 começa em ritmo acelerado. E falando em jogos decisivos, a final do Paulistão contra o Palmeiras segue rendendo assunto nos bastidores. Assim como aconteceu nas oitavas da Copa do Brasil, o clássico foi extremamente quente e a confusão generalizada no final do jogo de volta, disputado na Neoquímica Arena, trouxe consequências importantes para o Timão. A confusão generalizada no fim da final do Campeonato Paulista acabou gerando punições que, inicialmente, preocupavam bastante a comissão técnica e a torcida corintiana. No calor da decisão contra o Palmeiras, alguns atletas do Timão foram denunciados e julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, o TJDSP, após os acontecimentos registrados na Neoquímica Arena. Entre os punidos, o volante José Martínez recebeu inicialmente uma suspensão de 4 partidas por ter acertado um tapa no rosto do goleiro Marcelo Lomba, enquanto Jagueiro foi punido com 2 jogos de suspensão por praticar ato considerado desleal ou hostil durante a confusão no clássico disputado em Itaquera. No entanto, segundo informações publicadas pelo GE, o departamento jurídico do Corinthians entrou em ação rapidamente e conseguiu reverter todas essas punições. O clube apresentou recurso e obteve sucesso, garantindo a liberação dos atletas já para o início do Campeonato Paulista de 2026. Além disso, vale lembrar que o Timão também havia sido punido com a perda de mando de campo em uma partida, ou seja, teria que jogar com portões fechados. Porém, mais uma vez, o clube conseguiu reverter a situação. O STJD decidiu converter a punição em pagamento de multa e doação de cestas básicas, permitindo que o Corinthians atue com sua torcida desde a estreia do estadual. Com isso, Dorival Júnior terá o elenco completo à disposição logo na primeira rodada do Paulistão, marcada para o próximo dia 11, em casa, diante da Ponte Preta. Um alívio importante para a comissão técnica, que trabalha com a ideia de iniciar a temporada com força máxima, aproveitando cada jogo para ajustar o time em meio a um calendário bastante apertado. Outro ponto importante é que o Campeonato Paulista de 2026 terá um formato diferente. A competição contará com menos datas e será disputada paralelamente ao Brasileirão. Ao todo, serão apenas 12 jogos até o encerramento do torneio, o que exige ainda mais planejamento físico e estratégico das equipes envolvidas. E enquanto o calendário começa a ganhar forma, algumas decisões importantes estão sendo tomadas nos bastidores do Parque São Jorge. Uma delas envolve a situação do volante Alex Santana.
O Corinthians já definiu que não conta com o jogador no elenco principal neste início de temporada. A informação foi divulgada em primeira mão pelo GE e pegou muita gente de surpresa. Alex Santana foi comunicado na sexta-feira, dia 2, de que não precisaria se reapresentar junto ao restante do grupo neste sábado, quando começaram as atividades de retorno no CT Dr. Runi Joaquim Grava. A partir da próxima semana, o volante seguirá uma programação separada, diferente da rotina dos demais atletas do elenco. A decisão foi tomada pela comissão técnica comandada por Dorival Júnior e comunicada ao jogador pouco antes do encerramento do período de férias. O cenário surpreendeu o atleta, que possui contrato com o Corinthians válido até 31 de dezembro de 2027 e tinha o desejo de permanecer no clube para a temporada de 2026. Mesmo não estando nos planos imediatos da comissão técnica, Alex Santana ainda mantém a expectativa de poder ganhar espaço ao longo do ano. O volante aposta no bom relacionamento que construiu dentro do elenco e também na longa temporada que o Corinthians terá pela frente, marcada por compromissos importantes como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, fatores que podem abrir novas oportunidades no decorrer do ano. E enquanto algumas saídas vão sendo encaminhadas, a diretoria alvinegra segue trabalhando intensamente no mercado da bola, buscando soluções para reforçar o elenco e aumentar a competitividade interna, algo que Dorival Júnior considera fundamental para o sucesso do Corinthians em 2026. E é justamente nesse cenário de ajustes internos e planejamento a longo prazo que o Corinthians segue se movimentando forte nos bastidores do mercado da bola. Agora, sob a gestão do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, o clube trabalha com cautela, mas também com firmeza, buscando nomes que realmente possam elevar o nível do elenco para a temporada de 2026. Mesmo com o transfer ban ainda ativo, a diretoria segue mapeando oportunidades e deixando negociações encaminhadas para o momento em que a situação seja resolvida. Um dos nomes que entrou no radar alvinegro foi o meia-atacante Savarino, atualmente no Botafogo. O jogador agrada pelo perfil técnico e pela capacidade de atuar pelos lados do campo, algo que Dorival Júnior considera importante para dar mais variações ao sistema ofensivo. No entanto, a negociação não avançou como se esperava. O Fluminense entrou forte na disputa e passou a ser um concorrente direto do Timão. Diante disso, o Corinthians tomou uma posição clara nos bastidores. Não vai envolver dinheiro na negociação. A diretoria deixou claro ao Botafogo que só aceita discutir uma eventual troca de jogadores, sem compensação financeira e sem abrir mão de atletas considerados titulares. Anteriormente, houve a sugestão de envolver nomes como Ranielli e Gustavo Henrique, proposta prontamente descartada pelo Corinthians. Em um segundo momento, o clube chegou a oferecer Félix Torres, mas o cenário não evoluiu. Posteriormente, o Botafogo sinalizou que gostaria de uma compensação financeira além de um jogador, o que fez a diretoria alvinegra esfriar ainda mais a conversa. Além disso, o clube carioca demonstrou interesse no jovem Wallace Davi, mas novamente com pedido de dinheiro envolvido. Com isso, o negócio ficou mais distante. E hoje o Fluminense aparece mais próximo de sacramentar a contratação de Savarino, embora as conversas entre Corinthians e Botafogo ainda não estejam totalmente encerradas. Paralelamente a isso, a situação de Fagner segue indefinida e longe de um desfecho. O Corinthians sinalizou que aceita rescindir o contrato do lateral desde que ele abra mão dos valores que ainda tem a receber. Do outro lado, Fagner deseja a rescisão, mas exige o pagamento integral do montante pendente. O impasse continua, e o tema segue sendo tratado com cautela pela diretoria. Enquanto negociações avançam e outras esfriam, a comissão técnica de Dorival Júnior segue alinhada com a diretoria em um ponto fundamental: a necessidade de aumentar a competitividade interna do elenco. O treinador deixou claro que quer concorrência em todas as posições, entendendo que a temporada será longa, desgastante e repleta de decisões importantes. A ideia do Corinthians é contratar até 6 jogadores nesta janela de transferências, priorizando reforços pontuais e atletas que cheguem para disputar posição imediatamente. Um dos setores considerados mais carentes é a lateral direita, que hoje conta apenas com Mateuzinho como opção vista internamente como segura.
antes de qualquer avanço mais concreto no mercado. Porém, o clube corre contra o tempo para resolver o transfer ban. O presidente Osmar Stabile afirmou ao vivo que a expectativa é resolver toda a situação até o dia 6 de janeiro, o que permitiria ao Timão registrar novos atletas e acelerar as negociações que já estão em andamento. Dentro desse contexto, alguns nomes foram oferecidos ao Corinthians nos últimos dias, mas nem todos agradaram a comissão técnica, que segue criteriosa na escolha dos reforços, priorizando desempenho esportivo, perfil profissional e encaixe no modelo de jogo pensado para 2026. E é justamente dentro dessa busca por soluções mais seguras para a lateral direita que outro nome entrou no radar do Corinthians nos últimos dias. De saída do Atlético Mineiro, o lateral direito Renzo Saravia foi oferecido ao Timão e pode pintar no Parque São Jorge para a temporada de 2026, segundo informações da Gazeta Esportiva. O argentino de 32 anos já manifestou interesse em defender o Corinthians e aguarda agora uma definição da diretoria alvinegra. Saravia tem contrato com o Atlético Mineiro apenas até o fim deste ano, e as conversas por renovação acabaram travando após um impasse. O jogador solicitou um vínculo de 2 anos, enquanto o clube mineiro ofereceu apenas mais uma temporada. Sem acordo, a diretoria atleticana liberou o atleta para buscar um novo destino no mercado. Internamente, o nome de Saravia agrada por alguns fatores importantes. Além do histórico recente no futebol brasileiro, o lateral conta com respaldo técnico e experiência em alto nível. Ele foi um jogador de confiança de Jorge Sampaoli durante sua passagem pelo Atlético Mineiro, período em que teve sequência, regularidade e protagonismo sob o comando do treinador argentino. As tratativas iniciais envolvendo Saravia vinham sendo conduzidas por Fabinho Soldado, que deixou recentemente o Corinthians. Agora, a decisão final está nas mãos do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, que irá consultar o técnico Dorival Júnior antes de bater o martelo sobre o avanço ou não da negociação. A possível chegada de Saravia atende a uma necessidade clara do elenco. Atualmente, Dorival Júnior conta apenas com Mateuzinho como lateral direito de origem. Ao longo da última temporada, o treinador precisou improvisar o zagueiro Félix Torres e até mesmo os meio-campistas José Martinez e Charles no setor, o que reforça a urgência por uma peça específica para a posição. Já o jovem Léo Mana, formado na base do Corinthians, está emprestado ao Criciúma até o meio de 2026, o que diminui ainda mais as opções imediatas no elenco principal. Desde que chegou ao Atlético Mineiro em 2023, Renzo Saravia soma 129 partidas disputadas, com 3 gols e 2 assistências. Somente na última temporada, o lateral entrou em campo 31 vezes com a camisa alvinegra mineira, mantendo regularidade mesmo diante da concorrência interna, algo que pesa positivamente na avaliação da comissão técnica do Corinthians. Enquanto isso, o Timão segue atento ao mercado, aguardando a liberação definitiva para registrar jogadores, resolvendo pendências administrativas e analisando cuidadosamente cada nome oferecido. A prioridade segue sendo montar um elenco equilibrado, competitivo e preparado para encarar uma temporada longa, com Campeonato Paulista, Brasileirão e compromissos continentais no radar. Fiel torcida, essas foram as últimas notícias do Corinthians. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão. Eu volto a qualquer momento com mais informações direto dos bastidores do Parque São Jorge. Valeu, forte abraço e vai, Corinthians!